Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de maio de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ai, porém, de vós, ai, porém, de vós que sois ricos, pois que tendes a vossa consolação no mundo. Lucas 6, 24. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado, do presente e do futuro, e a cujas consequências ninguém pode subtrair-se. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Meta do dia: combater em si mesmo os preconceitos referentes à posição social ou o grau de inteligência. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento do sentimento da compaixão. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, neste momento, queremos rogar a Ti que nos ajude a desenvolver o sentimento de compaixão, de misericórdia, de fraternidade, de caridade, afastando de nós todas as ideações e sentimentos egoístas e orgulhosos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de nossa reunião pública, a partir das 8 horas da noite, em nossa casa espírita. Você é o nosso convidado para esse grande banquete, o banquete do Evangelho. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Sempre pedimos aos amigos para chegar mais cedo, porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta, é um livro psicografado pelo médium Valdo Vieira. E esse livro foi preparado por ordem sequencial alfabética de O Nome dos Espíritos. Hoje nós estamos estudando a mensagem 52. O espírito que trouxe essa mensagem é o espírito Leopoldo Cirne. Confiemos servindo. Asseveras que na terra atual não há mais cabimento para o ensino religioso do Espiritismo, minudenciando as elevadas conquistas da técnica em todos os departamentos do mundo. Todavia, nunca se fez tão premente quanto nos dias que passam a ideia religiosa capaz de doar as consciências entorpecidas na negação à fé raciocinada e à confiança consoladora. Dotados de preciosa cultura e multímodas invenções, notáveis recursos de conforto e transcendentes avanços industriais e artísticos, os povos maiores, por seus maiores líderes, quais ceifeiros da morte, prometem
ameaçadoramente a humanidade, a obsessão indiscriminada e a volta aos instintos primários, honorificando a carnificina no orgulho sem lógica e no egoísmo sem peias. Vaticinam não mais batalhas que se retraem hoje para avançar amanhã. Auguram destruições instantâneas, maciças, irrevogáveis. Profetizam não mais as escaramuças em retaguardas e frentes, mas a guerra integral que aniquila a vida de agora, desfaz as conquistas pretéritas e entreveste o futuro no delituoso propósito de extirpar as raízes da espécie humana e empeçonhar os próprios ninhos planetários que se avizinham de nós. Asseguram a corrupção da chuva simples e benfeitora, transformada em agente da morte invisível, no plélio sinistro, onde não só os vivos arrasariam, porquanto até mesmo cadáveres e escombros continuariam exterminando vidas como repositórios inapercebidos do terrificante miasma atômico. Anunciam a moradia terrestre subvertida por assalto irremediável de imensos cogumelos venenosos a mumificarem países e a esquartejarem continentes no grande ciclo de insofreável pavor. Predizem, além das trincheiras das discussões, na discórdia fria e desvairada cegadura das vidas, nas hecatombes do suicídio coletivo, a fazerem descer incessantemente sobre o globo a noite fumenta da loucura em que se repoltreiam as inteligências das trevas. Prenunciam o embate sem vencedores a oficializar pesadelos em dilúvios radioativos, sem refletir que toda sementeira de ruínas traz inevitável colheita de espíritos dementados a pesarem na economia mental das criaturas. Pressagiam apoteoses apocalípticas, aspirando a fazer da terra imensos obus, bombarda viva da morte, para canhonear pretensiosamente o próprio Criador. Em razão disso, importa reconhecer que o homem, cérebro de gênio e coração de bárbaro, embora içado ao pináculo da grandeza material, ainda nem sabe ao certo o que não sabe, pois ignora a extensão da própria ignorância ante a excelsa magnitude do universo, de que é parte integrante. Em razão disso, importa reconhecer que o homem, cérebro, repetir a frase aqui, eis porque a pregação religiosa do Espiritismo, antídoto humilde, mas poderoso ao pânico e à demência, rasga os horizontes da sobrevivência da alma com o sopro da verdade, a varrer a poalha das ilusões, provando ao homem que a conquista maior e mais grave, mais urgente e mais necessária em qualquer tempo e lugar é a conquista individual de si mesmo para o engrandecimento do bem eterno.
confiemos servindo. É, meus amigos, a gente tem que ter um dicionário, né, para poder ler essas mensagens, palavras que às vezes a gente nunca ouviu falar, né? Mas o Espírito Leopoldo, ele traz para nós uma reflexão interessante e esta mensagem foi feita há muito tempo, há mais de 50 anos. E a gente percebe aqui que ele trata da questão de hoje, do orgulho do homem, a busca incessante pelo poder, pelo orgulho, a conquista de países, de nações, insuflando guerras, violências. Meus amigos, nas obras do livro Jornada dos Anjos, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e tem mais uma outra obra que eu não me lembro agora, mas que retratam desta questão da névoa escura que fica sobre a terra devido às emanações deletérias que nós plasmamos pela revolta, pelo ódio, pela carnificina que nós fazemos. É um querendo impor sua crença, impor seu poder bélico, seu poder armamentício contra os outros. Então, isso tudo vai causando uma escuridão na terra. Nessas duas obras que eu citei, os espíritos fizeram uma limpeza fluídica no entorno da terra, para que pudesse ser retirado esses miasmas e trazer mais saúde, mais cura para as pessoas que aqui se encontram. Então a gente vê a preocupação da espiritualidade superior para com cada um de nós. E essas doenças, essas enfermidades que vão chegando em torno de nós são causadas pelo nosso orgulho, pelo ódio que está plasmado em nós, pelas revoltas que nós vamos colocando na nossa vida. Então, tudo isso vai trazendo dor, vai trazendo revolta. E as guerras gratuitas, né, que a gente vê aí, gratuitas, acabando com povos. E hoje nós temos a questão da faixa de Gaza, né, essa destruição gratuita das pessoas, simplesmente pela ganância, pelo poder de raça. Então, essas coisas estão ainda impregnadas no ser humano. Outras nações que vão ameaçando outras nações, querendo que todas fiquem sob jugo. E não só, mas entre nós mesmos, aqui no Brasil, a gente vai vendo discussões e muitas vezes com apoio das religiões. E esses massacres só acontecem porque as religiões assinam embaixo. As igrejas, a gente fala religião, a gente acaba ofendendo, né? Mas as igrejas, os templos religiosos, alguns deles patrocinam essas atrocidades. Calam-se diante disso a imprensa, as mídias sociais, além das mentiras que são plasmadas. Então, todas essas energias deletérias vão caindo como uma chuva em torno de nós que vai adoecendo. A gente não aguenta, o nosso corpo físico é fraco. E não só o corpo físico, mas o nosso corpo espiritual também é fraco. E aí qual é a consequência disso? Pessoas que vão reencarnar num futuro breve, já estão reencarnando, com diversas situações físicas, com dificuldades físicas, dificuldades mentais, problemas eh, de diverso tipo de natureza, né? Falta de membros, de órgãos. Então,
debilidades físicas diante de diversas situações. Como a gente sempre comenta, por exemplo, uma pessoa que fumou a vida inteira, numa encarnação futura, pode nascer com dificuldades respiratórias, já talvez logo que nasça já ser entubado. Pessoas que estão reencarnando com rejeição a diversos tipos de alimentos e às vezes até inclusive ao leite materno. Por quê? Porque nós estamos alimentando mal. Se nós pegarmos as nossas comidas aí, o arroz, o trigo, o óleo, é veneno para tudo quanto é lado. Quando a gente vai comer uma fruta, vamos comer fruta. Você pega uma maçã, ali onde fica o cabinho, cheira veneno. Então a gente está alimentando de coisas, só coisas ruins. E como que nós vamos ter um corpo sadio numa próxima encarnação? Vai ter muita dificuldade. Nós vamos nascer com grandes dificuldades físicas. Então, é importante nós repensarmos essas questões. Por mais que o linguajar aqui do espírito Leopoldo, ele é bem difícil, né, para a nossa linguagem simples, mas ele traz para nós essa reflexão. E muitas vezes nós não paramos para refletir e nem para modificar as nossas atitudes. Não adianta a gente querer transformar o mundo. Nós temos que transformar o mundo íntimo primeiro. Então, muitas vezes essas guerras, essas transgressões às leis acontecem porque eu já faço isso dentro de mim, transgredindo as leis que regem a mim mesmo. E aí eu não tenho mais condição de viver essa paz, então eu vou levar a guerra para onde eu estou vivendo. Por isso que a importância da doutrina espírita, ela vem ser, como diz o Leopoldo, é esse antídoto, um antídoto humilde, mais poderoso, que vão, que vai nos auxiliar nessa questão do pânico, nessa questão da demência, que nós estamos. Por mais que a nossa mente, esse nosso cérebro esteja perfeito, mas nós andamos como pessoas dementadas, como se fosse um robozinho que líderes religiosos usam, líderes políticos usam de manobra. Então a gente tem que perceber, meus amigos, que nós já estamos dementados. E nós vamos buscar no Espiritismo esse antídoto, que é o esclarecimento do nosso ser. A grande revolução que nós temos que fazer, o Espírito fala lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não me lembro agora se é o Fenelon ou se é o espírita israelita, mas ele diz para nós que a grande revolução que nós temos que fazer, a grande guerra é contra nós mesmos. Ele fala que a grande cruzada, se antes nós fazíamos cruzadas para exterminar, e hoje tem muita gente com vontade de fazer isso, a grande cruzada é contra nós mesmos. É a transformação nossa. É buscarmos sermos um novo homem, uma nova mulher, dentro da nossa vida, dentro do universo. Então, isso, como diz ele, é a maior conquista que nós temos que fazer e a mais grave, e a mais urgente e a mais necessária, em qualquer época e em qualquer lugar. E é intransferível, não tem como a Maria se transformar por mim. E não tem como eu me modificar pela Maria. Cada um de nós tem que fazer essa revolta íntima, essa cruzada íntima. Graças a Deus, bondoso Jesus, que nós possamos rever nossos conceitos, nossos padrões, nossas mentalidades e buscar centrar nossa vida no teu Evangelho, buscando ali a essência do Cristo, que é o amor.
Ajude-nos, Jesus, a confiar ainda mais e servir ainda mais. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.